dia a todas e a todos vocês que vieram ao nosso sétimo seminário de novas inovações. Novamente, para essa dupla redação nacional do Brasil. Cremos e fizemos o melhor para vocês. Temos aqui 11 salas temáticas que nós vamos explorar todas as inovações, não só na área técnica, como na área de gestão e na área estratégica. Vocês vão ter aqui 2 dias, com certeza, muitas inovações, que vocês poderão levar para as suas unidades produtoras e, com isso, melhorar a sua produtividade, diminuir custos e contribuir para o país, contribuir com o mundo para a transição energética. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado por poder ficar e agradecer a todos os apoiadores que acreditaram na nossa decisão conosco. Queria agradecer ao mundo que segue sempre dentro de suas casas para que a gente possa realizar essa semana. Muito obrigado a todos vocês. 12 dias maravilhosos de palestra e voltem comigo para as suas casas amanhã à tarde. Muito obrigado. Download do certificado e do material das tendas de aprendizado. Veja o passo a passo. Acesse udop.com.br/seminário. Clique no botão Downloads. Faça o login com o CPF. Pronto, agora você já pode visualizar todos os conteúdos. Muito fácil, né? Em caso de dúvidas, entre em contato com uniudop@udop.com.br. Tenha um bom seminário DOP de inovações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer mais uma vez aqui, passando com vocês as revisões que nós temos aqui dentro do setor. Eu tenho rodado o Brasil todo, no setor superenergético, agora no agro também. E o que a gente tem percebido aí são todas essas tecnologias chegando, né? E há um ano ainda vivendo a transição do analógico para o tecnológico. Como foi falado aqui na primeira apresentação da Agostinho, muita tecnologia hoje chegando, né? E ainda a gente vai parar mais pessoas. São poucos os grupos que estão nesse nível aí de 2.3 para 2.4. Eu tenho enfrentado muita gente saindo do 0,0 para o 0,1. Então é bastante complicado. O negociador, o comprador, ele tem um foco muito em comprar. Ela chega de manhã e termina o expediente e não viu a hora passar. E as áreas não estão ainda engatinhando, né, na questão das inteligências, né, do strategic search, não estão nem falando de tecnologia, né? Estão falando de ação mesmo, de foco no negócio, né? Hoje o comprador, em muitos dos clientes nossos que a gente tem trabalhado para tentar ajudar, investindo muito em treinamento, né? Em conhecimento desse pessoal, sendo chato muitas vezes, né? Porque a gente pega no pé, no sentido de mostrar, né? O horizonte, né? O que está aí desenhado para o profissional dessa área, né? Dificuldade grande de trazer profissionais preparados. Nós estamos aí no mercado contratando 2 para o projeto da Luar, que não conseguem encaixar o perfil. Deve ter uma concorrência essa semana. Pode ser um terceiro se não quiser. Uma vaga 2 meses aqui para preencher. Então, assim, é um cenário onde foi relegado, né, durante muito tempo. E uma área que vem crescendo graças à entrada das multinacionais, né, que dão uma importância grande como área estratégica do negócio. E aí vai arrastando, né, esse pessoal que está do meio para cima, né? Mas o pessoal ainda de baixo para o meio é uma luta, gente. São profissionais que não têm ainda a condição de seguir essa linha das tecnologias. Então tem, por isso que eu falei, a área de TI, né, não se envolve com relação à inclusão digital. Tem muitos clientes que eu chego, e se não fazer inclusão digital, você não consegue ir para frente.
um cenário assim que me preocupa e aí é bem mesmo uma reflexão que eu estou trazendo para que todos façam, né? O tempo meu é 25 minutos, né? Então eu vou procurar assim, ser bastante objetivo, mais com esse objetivo mesmo de trazer esse momento aí de reflexão para todo mundo que trabalha dentro dos suprimentos e busca, que não deixe, que façam gestão do tempo, não tem tempo, façam gestão do tempo, abram um espaço para vocês estudarem, pesquisarem. Cada assunto que nós comentamos aqui hoje, de manhã até agora, eu vou comentar, se você entrar no Google lá e pesquisar, sai milhões de matérias acadêmicas tratando do assunto. Então, hoje falar que ele não tem tempo, que não consegue, né, evoluir no estudo, no aperfeiçoamento, na qualificação, é até um absurdo, né, nos dias de hoje, né? Então, eu gostaria de passar isso para vocês hoje aqui. Começa com a questão do perfil, né, que a gente busca hoje para a função do negociador, dentro da área de negócios das usinas. O pessoal está buscando muito hoje ser ótimo em custo, né, investiu muito em tecnologia nas pontas, agrícola industrial, robotização, e agora, onde a gente consegue, né, buscar a função? Comprando melhor, reduzindo seus custos de aquisição e gerindo de uma maneira inteligente os seus ativos de estoque. Né? Quando nós estamos falando dos estoques aí, e um dos indicadores que eu defendo muito é o equilíbrio do estoque. E tem mais elementos. Né? Então, esse é um ponto que hoje o pessoal que está buscando excelência na cadeia de suprimento tem buscado. Então, comprar melhor, reduzir custo de aquisição, né? E utilizar de maneira adequada os seus ativos de estoque. Porque enquanto estoque é ativo patrimonial, ele deve comprar a empresa. A despesa é sim uma característica, né? A despesa recupera os direitos da contribuição social. Então a gente precisa hoje, o profissional tem visão estratégica, postura de planejador, alto desempenho, análise da projeção futura, liderança política, acadêmica, tecnológica e investimento. Menos de 3% dos negociadores do setor superenergético falam em investimento. Hoje no mercado externo, tem um novo cenário, novos players, né? Você pega lá qualquer research, você tem lá a Fit Growth, então você tem todo uma palavra de inteligência hoje em compras, né? Se o cara não fica preparado, ele faz. Fica lá focado em tirar dinheiro. 60% do tempo dele não é operacional. Por que as inteligências são importantes? Porque elas vêm tomar esse espaço do operacional e abrir espaço para que o negociador tenha tempo para dedicar maior nas aquisições, na qualidade das aquisições. Então esse é o profissional que a gente tem buscado. Com princípios de autoconhecimento, conhecimento técnico, atitude, influência, visão do sistema futuro e ética comum. Não dá para tirar isso da nossa função, né? Questão ética e ética. Bom, eu vivi o mundo analógico, eu estou com 60 anos, então eu vivi o mundo analógico e o mundo tecnológico. Nós passamos aí do Telex para o fax, do fax para o lógico, sistema operacional
os próprios detentores dos ERPs, né, que já começaram a perceber que começou a parecer muito software especialista, correram atrás, né, da WMS, né, hoje você tem aí as ferramentas de ERP se atualizando exatamente para ganhar esse mercado também paralelo, né, de softwares paralelos. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, né, da necessidade de estarmos preparados para, junto com essa característica de negociador, né, também agregar todas essas possibilidades de conhecimento que vão nos preparar para, de fato, entregar o que está sendo pedido hoje pelas grandes corporações. Como eu disse aqui, nós temos aqui um pouco de usinas aqui, é uma fraçãozinha do setor como um todo, né? Você tem Pneus, Citadel, Grupo Silor, CNB, Ativos, né? Não estou esquecendo de ligação da FEC que está buscando ali, né? O Trale não tem perdido nenhum evento que passa conhecimento, que agrega valor para o negócio da cadeia de suprimentos, Usina da Pedra, da Julgado, para o amigo acima de tudo, né, galera? Ele é um cara também diferenciado, que tem a visão para tudo isso. E é uma luta grande. A gente sabe que tem usinas que têm um investimento grande, né, sobre tecnologia, uma fatia grande dos seus investimentos para a área de tecnologia, mas outras fazem nada. E aí hoje tudo é o orçamento, né? Tem muita coisa que você não consegue fazer, você quer fazer, mas não consegue. Então é uma situação que a gente tem enfrentado. Aí no meio do ano eu trouxe a Schaefer, que é o maior operador logístico de armazém. Nós trouxemos ele no meio do ano, fiz um esforço grande para trazê-los aqui. Eu tinha um projeto de um armazém robotizado na Jales, e onde pegou? Projeto de 13 milhões, investimento ok. Quando você desce para o custo da manutenção da robótica e vai comparar com o custo do almoxarife, não passa. Porque é uma área muito mal remunerada, muito mal qualificada, mal remunerada, lidando de 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões. É uma incoerência. Então, assim, eu prego muito que há necessidade de, junto com tudo isso, que a gente tem recebido de possibilidade tecnológica para exatamente ter o abraço, dar mais qualidade nas informações gerenciais para a tomada de decisão, né? É que, para isso, as pessoas têm que buscar, separar um tempo para mergulhar na cabeça, entender as tecnologias, né? Tem muita gente que fala, mas não está fazendo. Bonito, né? Mas não faz. E se o comprador não tiver essa percepção hoje, a tendência é que nos próximos 5 anos ele está fora. Principalmente a exigência do inglês. Tem um monte de empresa hoje para requisito inglês. Você pode ser o melhor negociador do mundo, se você não falar inglês, você está fora. Não tem o que falar. Estou contratando agora para o projeto da Geo Biogás 2, gestor, portal, frete marítimo. Né? Você tem que tratar lá fora. Fala inglês. Quem está achando um tempinho para fazer inglês? Separar hoje, você tem os cursos com os professores nativos, você pode fazer pela internet. Quem tem atrás disso? Quem está se preocupando com isso? Que atua na área de negócio? Vai ficar para trás. Então é de suma importância que nós tenhamos essa visão, que nós tenhamos esse comprometimento com a profissão nossa, né? De buscar estar nesse nível para poder, de fato, continuar no segmento. Moçada jovem chegando, né? E nós temos essa obrigação de passar, né, essa preocupação, de passar a todos essa necessidade de que eles saiam da zona de conforto, né, e busquem realmente um tempo para dedicar a ele como profissional, ao aperfeiçoamento como profissional, porque é uma cobrança hoje duríssima, né?
Quem daqui faz inteligência em compras? São poucos as oficinas que fazem. Então é realmente uma área focada em inteligência, estudando o mercado, os novos cenários, novos players. São poucos. Eu tenho um exemplo aqui, do ladinho aí de vocês da Cocal, Água Bonita. Eles importaram o bag da China, 42% de redução de custo de aquisição. Colocaram ali. E você pega o bag e você fala, pô, que papinho, que coisa fechada. Porque a China tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Quem está preocupado com o mercado externo hoje? Tem um grupo de usinas que importou copinho de café, copinho de água. 4 containers. China, mercado externo. Quem está olhando para o mercado externo hoje aqui? Qual comprador hoje está tendo essa de pegar suas famílias e olhar para fora? Então, isso aí é reflexão. Tem alguns que estão saindo. Mas quando eu desço, nossa, é muito difícil. Tem que começar do zero. Do zero mesmo. Começa lá no materiais, que as áreas de materiais que eu tenho enfrentado por aí, eu chorar. Estruturas todas arcaicas, produzidas em casa, algumas de madeira, né? Aqui, estão fazendo um trabalho da Pagrisa lá no Pará, está aqui o coordenador do Almoxerifado. Tudo madeira. Agora está um projeto do Almoxerifado unificado, né? Projeto que tem que ser, vamos investir. Mas assim, a carência é muito grande, estruturalmente falando. Depois tem pessoas. Aí entra com tecnologia no mundo que não recepciona a tecnologia. Como é que você faz? Difícil, né? É uma batalha. Eu tenho procurado contribuir, né? Minha formação acadêmica é Ciências Econômicas, minha formação acadêmica principal. Formado pela Universidade Mackenzie, nos 15 anos que eu fiquei em São Paulo. A minha formação profissional foi dentro do Grupo Silor, onde eu trabalhei por 28 anos, 15 no Corporativo de São Paulo. E foi onde eu. Mas não parei, e até hoje. Até hoje eu separo 40 minutos na minha gestão de tempo para eu estudar sobre tudo que está acontecendo. Como consultor eu não tenho, não sei. Né? Então, o que impede cada um de separar um tempinho e navegar um pouquinho para entender o que está acontecendo, quais são as tecnologias, quem são as empresas que detêm essas tecnologias, quais são as possibilidades delas darem aderência ao que nós fazemos, aos produtos que nós já temos. A gente tem que ter tempo da área de compra, as pessoas que pensam. Como nós estamos hoje? Como cada empresa que está hoje? Eu considero que as que estão aqui estão buscando. Quantas outras que não estão, né, por questões inúmeras, né, não estão aqui? Quantas que são associadas e não vieram? Muitas. Perde oportunidades. Então, eu tenho falado muito, insistido muito sobre tudo isso. Já são mais de 4.000 pessoas treinadas dentro do setor. Em todos os treinamentos a gente está sempre montando as melhores práticas de mercado e arrastando esse pessoal, tentando acordá-los, pressioná-los. Porque até quanto tempo mais nós vamos ser tranquilos em relação a tudo isso? Por quanto tempo mais nós vamos ter tudo isso de tecnologia disponível que facilita a nossa vida, que nos traz performance, tanto qualitativa como produção, rapidez, né? Quanto tempo nós vamos olhar para tudo isso e ficar olhando e não fazer acontecer? Por isso que eu falei, quando eu parabenizei ali a usina Lins, porque é o que eu prego. Você tem todo esse fluxo, né, mapeado, com indicadores, com reunião de performance, de avaliação. Tem usina que eu chego, tem que ser atrás da entrega de 42%. Como é que você roda o MRP com 42%?
25 minutos aí de uma fala no sentido de dar um sacanão mesmo para todos os professores na área. Porque se nós não tivermos esse foco, pode trazer a tecnologia que for, você não vai usufruir dela 100%. É como o RP, né? A gente chegou dos clientes, está no RP, o cara usa 30% dele, 40% dele. Aí você vai, pô, mas eu queria isso, pô, mas tem aqui. Não sabe. Começa aí que os treinamentos são frágeis, né? E nem todo mundo sabe o que tem na mão, muitas vezes. Esse é um cenário que mais encontra. Poxa, mas por que você não está criando esse cenário? Por que você não está visualizando isso? Poxa, porque você, né, hoje você tem o Power BI, você pode brincar com ele, você tem as plataformas de BI, né? Hoje tudo integrado com o RP, você pode subir ali, você tem um cenário gerencial, com visões gráficas, assim, o que você imaginar, mas a informação é íntegra. Tem cliente meu que tem, eu chego em contra a capacidade de 40%, de 56%. Como é que eu rodo um MRP? Alto índice de compra de urgência, eleva o custo de aquisição. Lead times alongados, quando você cai então para o cenário dos outros estados, né, você tem que considerar no lead time essa distância do grande centro fornecedor, vai afinando ainda mais. Então é de suma importância que nós passemos a ter essa visão estratégica do negócio. Como eu disse, né, o objetivo é ser ótimo em custo. Para ser ótimo em custo, a área virou estratégica. As cobranças aumentaram. Né? Hoje você já vê um movimento de qualificação, que antes não tinha. É uma área relegada, né? Então a cobrança cada vez vai ser melhor. Porque hoje está aí. É a questão da robotização do armazém. Hoje é uma questão econômica. Quem vai ter esse dinheiro para investir no armazém? Dependendo do tamanho da corporação, se paga, se paga. Mas hoje todo mundo faz continha, né? E a hora que você dá na continha, dá uma travinha aqui e segura mais um pouquinho. O pessoal da Schaefer tem uma expectativa nos próximos 2 anos, em função da demanda, né? A demanda aumenta, o custo abaixa um pouco mais, e aí passa a estar acessível, porque hoje quem trabalha com robotização de armazém é os grandes distribuidores, né? Você vai hoje numa Cacau Show, você vai numa Copenhague, você vai numa Avon, todo verticalizado, trilho e elevador, não tem almoxarife, não tem operação dentro do armazém. Alguns, inclusive, já automatizaram o processo, inclusive, de carregamento. Já sai no armazém da minha rua, do armazém da distribuição, e está podendo caminhar. Então, está fazendo trilho. Ah, mas e trazer isso para o MRO? Já tem algumas situações vertical. Você pega a faquinha de Rio Preto, o almoxarifado de MRO deles é ligado para a linha de produção. O cara abre o S, requisita, o negocinho vai lá, pega a caixinha atrás, separa. Tem que pegar bastante no pé do profissional, do operador logístico de armazenagem. Faz logística. Eu mudei a função exatamente para tirar o cara daquele carro do almoxarife, né? Que é uma profissão desprestigiada, mal remunerada, desvalorizada, né? Então foi um meio que eu consegui calcular que é a função do operador logístico de armazém, né? Armazenagem. O analista, armazenagem. Pode tirar esse carro lá da frente nossa, né? O cara se acidentou lá, vai para o almoxarife, não. Voltar, importância na área. Quando eu caio dentro do compras, é isso. Você tem robotização do processo, gestão do contrato em compras. Eu defendo bastante essa questão da gestão do contrato.
compras porque ela ajuda a reduzir o detalhe do processo. E eu, sendo mais ágil na aquisição, eu consigo também ter um pulmão, um estoque menor. Então, não estou falando de gestão, né, de compras, de redução de custo de aquisição, novos meios, novos cenários, estudo de mercado, né, hoje, né? Eu não estou falando de inteligência em compras, vai impactar onde? Dentro do armazém. Quanto mais eficiente a área de compras for, o negócio for, menor é o meu pulmão, menor é o meu ativo de estoque. Como vocês estão dentro desse cenário? Uma das coisas importantes que eu tenho tratado dentro de compras é o processo de qualificação técnica e estrutural de fornecedores. Inclusive, eu lembro desse jeito. Eu não posso defender algo, né, e permitir que os meus fornecedores não estejam alinhados com aquilo que eu defendo. Né? Quanto melhor for o meu leque de players, quanto mais eficiente, mais qualitativo ele for, menos problema eu tenho na gestão do contrato em compra, todo o fluxo do atendimento dessas demandas nossas. Então, fala-se muito em a parte documental, mas quantos compradores conhecem 100% dos seus fornecedores principais? Que esteve lá, foi visitar, foi ver o cara? Não vai. Não sobra tempo. Está muito envolvido no processo. E tem aqueles que vão e falam, poxa, não acredito que estou comprando esse carro. E isso não é só a nossa área, não. Quando você vai fazer esse trabalho externo, eu já tive distribuidor da Budia e as correias estavam armazenadas numa temperatura de 48 graus. Ou seja, já sai do distribuidor comprometido. Já sai do fornecedor comprometido. Aí chega nos armazéns das usinas, né? No verão nós estamos falando aí de 50 graus, 60 graus. E daqui o seu Ricardo da Colorado não está aqui. Eles terminam ver na parte da tarde. É o único que eu já presenciei, eu participei do projeto lá, que tem área climatizada e área desumidificada dentro do armazém de meio. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de homologação estrutural, que é você ir em loco, né? Não é você chegar aos documentos, não deixa de ser importante, né? Mas você ter esse complemento é fundamental, porque você verifique logo se o fornecedor de fato tem as condições técnicas operacionais para atender você no nível de qualidade que você está buscando. São pouquíssimas empresas que têm uma área, a Raizen tem uma área independente que faz todo esse trabalho. A Jales Machado, através do Roninho, tem um trabalho maravilhoso que ele faz na qualificação de marcas e fornecedores. Você vê, conta nos dedos. Não enche os dedos de uma mão. Então esse processo é um processo que ele ficou muito mais rápido, muito mais dinâmico. Só que nós estamos ainda passos curtos. Estamos deixando de aproveitar uma série de possibilidades, né, das tecnologias e das ferramentas que estão sendo disponibilizadas para ganhar performance, né, para ir para um cenário de excelência de verdade. Certo, pessoal? Eu vou deixar agora 5 minutos para se alguém quiser falar alguma situação particular, né?
a gente poder complementar. Uma pergunta? Estão chocados? É um cenário, né? Tem que trazer, porque é o que eu tenho deparado. Hoje nós estamos com um cliente na divisa de Goiás com Tocantins, no estado de Goiás, na Bahia, Minas, Mato Grosso do Sul. E o que a gente vê é misturar. Porque quando eu entro nesses ambientes e eu vejo que o cenário que eu encontro, eu choro por dentro. Porque a gente vê dinheiro em tudo, né? E aí você entrar e ver dinheiro sendo rasgado é um negócio horrível, né? Para a gente que atua aí dentro da área, né? Então essa necessidade de cada um ver dessa maneira, entender esse momento e acordar para poder acompanhar e fazer acontecer, é urgente, porque daqui a pouco vai vir alguém que vai fazer no lugar. Certo, Gal? Vamos escutar o Amadeu, porque o Amadeu está entre nós, né? Conhece todo mundo aqui, fala com experiência. Acho que só tentar corroborar um pouco, né, algumas coisas que o Amadeu falou, que eu acho que são interessantes da gente frisar. Primeiro que ele falou, eu simplificaria com uma frase, com uma palavra, atitude. Acho que a atitude de cada um de nós, no sentido de estar se reciclando, se dispondo a dar um tempo para se aprender mais, a entender esse emaranhado de possibilidades que estão surgindo, e para isso atitude. Uma vez eu escutei aqui, faz uns 4 anos, não vou lembrar quem foi a pessoa, mas um gerente entre nós que falou que a guinada que ele deu na empresa dele, na questão de suprimentos, foi o dia que ele parou de ser reativo e passou a ser proativo. O que ele quis dizer naquele momento? Ele parou de reclamar da área industrial, da área agrícola, que não se planejava, que não vinha até ele, e tomou a atitude de conhecer o fornecedor, de fazer uma estratégia de serviço bem feito, de conhecer. E aí eu acho que fecha com uma coisa que eu conversava muito com a minha equipe. Antigamente a gente fazia um processo de locação simples, um processo de locação de carro, linha leve. Hoje, para contratar linha leve, você faz no mínimo 3, 4 opções, né, Carlos? Olha lá quando a gente não tem como troca de CAPEX por OPEX, já tem empresas fazendo isso. E aí você tem Global Source, que não Adel falou, você tem leilão reverso, você tem fórmula paramétrica, você tem tantas possibilidades que é impossível falar que aquela situação, aquela solução é a melhor para uma determinada situação. As situações mudam constantemente. E para mim, uma grande qualidade que nós temos que nos desenvolver é sermos adaptáveis. Primeiro entender, saber tudo que tem e rapidamente a gente enxergar que um momento é outro e tem que mudar a estratégia, né, Manuel? É isso que o Manuel está falando. Então, assim, começa da gente, né? O primeiro processo é a atitude. Isso é fundamental. E a gente vai estar sendo atropelado, né? Eu acho que quem continuar comprando que nem o comprador do passado, ele vai virar assessorista de elevador. Vai ter o mesmo preço de assessorista de elevador. A IA vai jantar a gente. Se a gente continuar comprando por modelos previsíveis e fáceis de equacionar, aí não precisa de ninguém. Vai sobrar só o lado realmente da criatividade, a capacidade de enxergar o que é melhor. Às vezes agora é melhor importar da China, agora talvez é melhor fazer uma outra estratégia, conhecer esse fornecedor, estabelecer uma relação, enfim, né, acho que não dá para, como eu falei, não dá para falar que essa é a melhor solução. A gente tem que entender o negócio e buscar interesse. Certo, Amadeu? E o Amadeu tem muita experiência para falar isso para nós. Quero pedir uma salva de palmas aí para o Amadeu. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, dando continuidade ao tema da parte da manhã, onde as meninas falaram um pouco de pedido correto versus nota fiscal, o confronto de informação, a gente vai falar sobre essa inteligência fiscal em compras, focado especificamente nesse AP, que foi um projeto realizado esse ano em parceria com a Atos, foi um case de sucesso, onde a gente trabalhou com solução para automação do IVA, automação de documentos fiscais e não fiscais, e
Especificamente, a gente vai falar desse tema, que é o IVA automático dos produtos de compra, desses 25 minutos de hoje. Bom, rapidamente, vou me apresentar. Então, como eu falava, eu sou o diretor da empresa. Comecei com o SAP nos anos 2000, exatamente em 2000, quando o SAP chegou no Brasil. E ao longo da minha carreira, participei de diversas implantações do sistema, grandes empresas, e em 2012 eu resolvi partir para a empresa onde eu criei a Tecnosud. Tá? Nesses anos, o nosso foco é automação de processo, de documentos fiscais, não fiscais, de IVA, como falado, e usando, obviamente, inteligência artificial, que é o que se fala bastante hoje. Tá? Ao final, no último slide, a gente colocou o QR Code, porque como o nosso tempo é curto, quem tiver interesse, ainda esse mês, a gente vai fazer uma apresentação das funcionalidades da solução, como isso funciona especificamente dentro do SAP. Então, quem tiver interesse, ao final, eu peço que escaneie, se cadastre, para que a gente possa, assim que fechar a data certinho, a gente soltar a comunicação. Tá bom? Os demais já foram apresentados, a Marcela, ela foi a pessoa responsável pela gestão do projeto. A gente começou esse projeto em 1º de dezembro de 23 e deu um primeiro go-live comecinho de março e um segundo go-live de outras ferramentas em julho. Então foi um projeto de 6, 7 meses, onde a gente teve bastante sucesso, êxito e zero gap, principalmente cumprir o prazo. E junto, vai me ajudar a falar um pouco mais a parte de ganhos, tem o Vinícius e o Edinaldo, eles estão especificamente na parte tributária. Tá bom? Se tiverem perguntas, vai vontade de interromper. Bom, então vamos falar, o foco hoje é IVA. Antes disso, só quero falar um pouco mais da empresa, então a gente trabalha hoje com foco em automação. Hoje, olhando os nossos clientes, os nossos cases, após a implementação da solução, a gente consegue reduzir o tempo de lançamento no documento fiscal e não fiscal em 90% para mais. Tá? Depois, quando eles falarem, vão falar um pouco mais sobre isso, mas esse é o nosso foco principal. Temos mais de 300 clientes na nossa base atendidos, atendemos clientes nacionais e multinacionais, em 5 continentes. A ferramenta de IVA, que eu vou comentar mais para frente, ela tem também a parte de recuperação de impostos, então a gente já tem um número significativo para isso. Né? E, bom, obviamente a gente tem abordado todos os nossos cases aqui, clientes, mas aqui o foco vai falar um pouco de empresas de pequeno, médio, grandíssimo porte, falar de empresas nacionais e multinacionais e falar de empresas de diversos segmentos. Tá? Então, a gente tem, pensando um pouco no agro, né? A gente tem a Ativos, tem a Margem, Cerradinho, tem a Pedra Continente, Telios, EJC, entre outros. Bom, então, qual que é a nossa proposta de valor para isso, para essa implementação? Pensando num fluxo padrão, num processo padrão, o pedido de compras do SAP ele chega de duas maneiras. Ou através de um portal externo, né? Pode ser um Ariba, pode ser um e-mail, pode ser um Coupa, um link, etc. Né? Ou também, dependendo da empresa, se usa um portal externo ou não, existe a possibilidade de aplicação manual desse pedido, geralmente no SAP. Tá? A partir do momento que a informação ela vai ser gerada no SAP, seja por um portal que a gente chama de um processo background, né? Que a gente não tem controle, ou o input manual do usuário, é nesse momento que a ferramenta começa a trabalhar. A pergunta deve ser como que a gente traz essa inteligência para compras. Quando a gente começa o processo, uma das primeiras atividades que a gente faz é olhar o histórico de como se comportou esses lançamentos fiscais nos últimos 12 meses, por exemplo. Okay? Com base nisso, a gente tem um retorno, um resultado, com possíveis chaves para que o código IVA seja determinado no processo. Então é uma compra para revenda, uma compra para ativo, uma compra para subcontratação, uma compra para entrega futura, etc. Então, com base nessa busca, nesse histórico, a gente gera uma primeira informação para
chegou na hora de lançar a fatura, houve uma correção, essa correção vai colocar o IVA correto no processo. Então, pensando no histórico, partimos do princípio que esse dado está correto. Quando essa informação é gerada para criar-se essas chaves, obviamente, tem a inteligência fiscal para bater o martelo se esses campos são corretos para trazer um IVA para subcomputação, para revenda, para ativo, etc. Ok? Então, aqui a gente busca exatamente isso. Tá? O padrão cria no processo, pode ter a lei de jogo condicional importar o externo não. Quando isso está dentro dessa lei, a ferramenta é automaticamente determinada o código. E, obviamente, depois, mais para frente, a gente tem relatórios gerenciais para área de compras, para área fiscal, etc. Tá? Uma vez que essa ferramenta é implantada, a gente coloca essa ferramenta no ambiente produtivo, a gente tem outra funcionalidade, outra inteligência, que aí olha os últimos 5 anos para obtenção de ganho fiscal. Então, como a gente criou as chaves corretas para aquele IVA, para aquele processo específico, a gente se baseia nisso para olhar no passado e entender como ele se comportou. Ou seja, trouxe o IVA C6 no processo de revenda. Isso está na chave. Eu olho os meus últimos 5 anos de faturamento gerados, item a item da nota, até que eu chegue no faturamento, na milha, como a gente fala, ou na própria PO, e eu comparo se tem o mesmo valor aqui do imposto, se teve um crédito de imposto, etc. Eu vou disponibilizar isso tudo de novo, no relatório, para que a área fiscal bata o martelo e, consequentemente, vá atrás do crédito. O pessoal vai falar um pouco da expectativa deles nessa execução, mas a gente tem um case em petroquímica que, após essa ferramenta rodar, executada, o ganho foi de 70 vezes o valor investido. É significativo. Tá? Bem, perguntas? Essa avaliação que você faz em engenharia, por família, por você... A gente sempre vai trabalhar do mais específico para o mais genérico. Sistemicamente falando, é assim que funciona. Porque, por exemplo, se eu coloco um IVA, uma campo-chave empresa, para PIS ou FINS. Qualquer exceção abaixo dele é mataria, porque ele já achou a regra por empresa. Então, conforme eu tenho a particularidade, conforme eu tenho a convênio, conforme eu tenho algum cenário específico, obviamente eu vou ter uma chave para isso. Tá? Essa chave ela é totalmente flexível. Ainda falando em sistema, a gente consegue trabalhar com até 12 campos distintos para se trazer o IVA. Tá? Pelo histórico, o nosso cliente mais complexo ele chegou em 8 campos, não chega a 12. Essa flexibilidade permite que a manutenção dessas chaves seja muito mais simples. E se eu tivesse uma tabela com 40 campos para trazer o IVA, obviamente o meu tamanho da base seria bem maior. Okay? Bom, agora eu vou passar para o Vini. Então, saindo um pouco de sistema e entrando um pouco na parte de ganhos, benefícios, aqui o Vini vai falar um pouco desses março para cá, 9 meses que a ferramenta já está na execução, quais são os ganhos já positivos? Boa tarde, pessoal. Qual é o efeito disso tudo, de fazer um recebimento, de fazer a estruturação da mercadoria adquirida de uma forma correta? É, no fim do dia, eu fazer a apuração dos impostos de forma correta. E o primeiro ganho que eu tenho é ali no fechamento contábil fiscal, no início do mês, onde eu consigo eliminar uma atividade de checagem, seja no livro de entrada, seja no contábil ou mesmo na preparação da obrigação acessória. Então isso me garante que eu vou entregar o fechamento fiscal dentro do prazo. Então isso retira a atividade manual também da área de apuração de impostos. Com relação ao aproveitamento do crédito, mesma situação. Uma vez que eu determinei a regra fiscal, eu garanto que aquela entrada vai me gerar o crédito necessário. E aí, como o Amadeu disse, no fim do dia é dinheiro na mesa. É isso, às vezes, que pode impactar o número final da companhia. Se eu vou pagar tributo no final do mês ou não, se eu vou levar crédito para o mês seguinte. Então, a importância de ter a apropriação de crédito correta
é muito importante. E o que esse projeto nos proporcionou? De rever o IVA. Primeiro, a gente foi e reviu toda a regra fiscal. Como a gente sabe, a legislação tributária é insana, até para quem é da área, é impossível você ter conhecimento. Então, esse projeto nos permitiu rever, olhando a nossa base histórica de aquisição, se as regras fiscais que a gente tinha determinado estavam corretas e, por fim, fazer a determinação de IVA de acordo com as regras do negócio, de acordo com as regras que me atenderiam. Isso vale, então, tanto para o crédito como para eliminar o possível risco. Por exemplo, se eu tenho um benefício fiscal, onde me veda a apropriação de um crédito ordinário, eu também consigo determinar, dentro da ferramenta fiscal, essa regra de não tomada de crédito. Ainda que eu determine o IVA, que eu tenha uma automatização dessa ferramenta, como a legislação tributária muda, eu tenho a possibilidade de, a qualquer momento, através de um relatório, ver por que a ferramenta está trocando o IVA e, a partir daí, sentar, analisar e, eventualmente, criar uma nova regra de IVA. A quantidade de IVAs aqui não vai importar muito, porque eu tenho uma associação automática. Então, independente da regra que eu crie, pode ser várias, ainda assim eu vou ter a automação dela, sem a necessidade de eu analisar manualmente, seja no momento do recebimento da mercadoria, ou mesmo ali no momento da apuração, se eu tiver que fazer uma correção. Essa correção e essa manutenção do IVA fica dentro da equipe fiscal, então gera uma autonomia, eu não necessariamente dependo aqui do CRIS para fazer essa interface de automação fiscal, então me dá a liberdade do próprio negócio, do dia a dia, fazer essa manutenção e não deixar nada passar. E aí tem um ganho intangível que eu queria destacar, que a gente não vê aqui, como a Amadeu também trouxe aqui, eu tiro o foco na atividade operacional. Eu levo muito tempo na apuração fazendo atividade manual. A partir do momento que eu tenho uma entrada de mercadoria, a apropriação de crédito de forma correta, fazendo o fechamento num tempo razoável, me dá a oportunidade para o analista ser estratégico. Para ele olhar a apuração, ver se tem alguma oportunidade, seja para novos créditos ou seja para a correção do processo. E aí, como o Cris trouxe, a ferramenta vai me gerar um relatório para dizer: poxa vida, eu estou determinando um IVA para uma aquisição específica. Será que, se eu estou determinando uma nova situação, será que lá atrás eu fiz errado e deixei dinheiro na mesa? Então a ideia é, toda vez que a gente verificar se não houve uma correção no momento da apuração, eu conseguir recuperar esses últimos 5 anos, que no final do dia pode ser bem representativo, pode pagar um projeto e pode trazer um número interessante para a companhia. Então, no final, a mensagem que eu queria dizer é: a questão tributária para o negócio gera muito impacto. A companhia, saber que você está se apropriando dos créditos da maneira correta, te dá essa segurança para dizer que o seu processo de ponta a ponta está sendo de forma feita, de forma correta e segura. Agora o Naldo vai falar aqui no dia a dia, no momento do recebimento da mercadoria. Bom, acho que agora ficou só a parte fácil para mim, né? Bom, primeiro acho que as vantagens já ficaram claras aqui, né? A gente está falando de 8 unidades, a Carla já trouxe até o número de notas fiscais que a gente tem por mês. O Cris trouxe um número aqui de 90% de ganho no tempo. Isso já está refletindo em pouco tempo de aplicação e implantação do sistema. Nós temos as linhas de transmissão de energia das 8 plantas, a gente lança 4.000 notas de energia por mês. Cada transmissão de energia que eu faço tem uma nota fiscal. Eu demorava 22 dias para conseguir lançar essas notas. E hoje eu consigo fazer isso com apenas 2 dias. Então isso mostra que realmente a gente consegue chegar aos 90%. Outro ganho muito grande, satisfatório, foi a questão das notas fiscais de serviço. Hoje a gente consegue capturar todas essas notas fiscais e fazer a escrituração correta. E aí a gente está há 3 meses com as notas de materiais também, com um salto muito grande na escrituração, não segurando mercadoria, tendo que devolver mercadoria pela transportadora. O ganho está muito grande com relação a isso. Então a automação
na questão da Miro, né, da efetivo lançamento da nota fiscal, depois de feito a Miro pelo almoxarifado e a Miro, ela passa a ser automática. O reprocesso, que a gente já falou aqui, né, que eu acho que uma parte do ganho da implantação do sistema e o pagamento desse sistema vai ser na revisão dos IVAs, desses 5 anos para trás, que a gente tem a expectativa de recuperar aproximadamente 45% do 45 vezes o investimento do projeto, está aqui também no slide. E acho que uma coisa que não está aqui, mas que a gente pôde observar o brilho nos olhos das meninas aqui hoje pela manhã, é a satisfação de trabalhar pensando no que a gente pode trazer de ganho para a empresa. Não simplesmente, como eu já sempre ouvi, as suas meninas hipnotizam o nome. Então hoje a gente consegue analisar o que a gente está fazendo e buscar alternativas e mostrar para o time do Vinícius o que a gente pode fazer em recuperar de imposto. Então isso é muito satisfatório. Outra coisa que não está aqui, não é isso que vai pagar o projeto, mas a gente já reduziu o headcount lançando as pessoas em 50%. Então hoje a gente já tinha um time reduzido dentro da área fiscal de recebimento nas unidades, mas a gente conseguiu reduzir 50% com a implantação do sistema. Então é outro ganho. É lógico que essas pessoas, elas, de novo, como a Amadeu trouxe, as pessoas que tinham vontade, engajamento, pesquisavam, foram lançadas. Tem até nossas pessoas das unidades que estão no time do Vinícius no tributário, então deram um salto fazendo as apurações, e outras pessoas ficaram no caminho que realmente não tiveram interesse em se atualizar. Então acho que a gente queria trazer para vocês um pouco do que a gente discutiu hoje de manhã, mostrar que realmente a ferramenta faz sentido. A gente passou aqui na apresentação, eu tenho 25 anos de agro e dentro da mesma empresa. Então eu sou oriundo da Alcidia, que com a ITH fez a aquisição e hoje é Atis. Então eu passei por todos os projetos, eu tenho uma 12C na minha mesa, eu fiquei envergonhado quando você trouxe, eu não uso, mas está na minha mesa. Eu não fiz lançamento de ordem de compra na mão, mas eu usei muito máquina de datilografia e livro fiscal para escriturar as notas fiscais. Então assim, realmente a gente precisa se atualizar e buscar informação, senão a gente fica para trás. Há 5, 6 anos atrás eu falei, se eu não me reinventar, eu vou ser engolido pelo processo. E tudo que você trouxe, Amadeu, realmente é isso. Se a gente não buscar acompanhar as tecnologias, a gente fica para trás. Então acho que o recado tecnologia é importante, automação é importante, o sistema ajuda, só que se a gente não tiver pessoas capacitadas, engajadas para fazer a coisa acontecer, não vai dar certo o projeto. Você trouxe outro número. A gente investe. Eu passei 2 anos na área de suprimentos. Tive o prazer de trabalhar na área de suprimentos por 2 anos dentro da Atis. A gente investia, só que a gente capturava 30%, 40% do investimento, porque a gente não capacitava as pessoas para ter a informação correta do que eles deveriam fazer. Então, no final de tudo isso, é capacitação das pessoas e estar com as pessoas certas. Eu costumo dizer muito para o nosso time. As pessoas que querem, elas têm que voltar para casa muito mais felizes e engajadas do que elas voltaram. E as que não quiserem, infelizmente, vão ficar no caminho. Mas o Amadeu trouxe um assunto. Hoje a gente tem uma inteligência de compras dentro da Atis. A gente tem 2 pessoas específicas para isso, para pesquisar o mercado, principalmente internacional, e a questão da moeda, para sinalizar cenários futuros. Então, assim, a gente, é lógico que é uma coisa nova, mas a gente já tem 2 pessoas focadas para isso, principalmente na área de suprimentos. Não.
É um sonho, né? As maiores prefeituras, capitais, a gente já consegue, a gente já tem Campinas, Jundiaí, o próprio São Paulo, mas as pequenas, a ferramenta da TEC traz um monitor. Então, o próprio prestador de serviço imputa a nota fiscal no monitor da TEC. Então, é como se fosse o portal da prefeitura, mas é ele que faz esse input. Isso aí. E aí, se ele não fizer, realmente a gente recebe das áreas e faz o input por nós. Só complementando, isso é um portal que a gente disponibiliza para as empresas para evitar que a nota fiscal ela chegue por e-mail. Porque quando a nota é enviada por e-mail, pode cair em spam, pode mandar por e-mail errado, ou pode ser principalmente descentralizado, aí vira aquela famosa nota de gaveta. Né? Então, em diversas empresas, a gente tem a noção do portal que essas empresas deixam de utilizar a caixa de e-mail e forçam, né, no da palavra, fazem um entendimento do processo trabalhando com o fornecedor de trabalho com esse portal. Então, no portal self-service, o fornecedor ele auto se cadastra, tem lá no tudo mais, conforme ele anexa o documento, ali já tem comunicação com a SAP que vai avisando para ele o status da automação. Então, recebi o seu arquivo, converti, validei, lancei, vou te falar em tal data, acabei. Então, uma outra funcionalidade, um outro ganho é que você diminui aquele call center receptivo, né? Você deixa de receber ligação do seu fornecedor, tem que saber quando vai ter o pagamento, sendo que o portal está ali para ele fazer informação. E, obviamente, rejeições também podem ser criadas, etc. Perguntas, pessoal? Bom, como eu falei no começo, nós vamos então promover um evento, está fechando sua data, se vai ser final do mês agora, antes de fechamento, ou logo na primeira quinzena de dezembro, para que a gente possa fazer um webinar para demonstrar para vocês a ferramenta funcionando nessa vez. Então, esse QR Code, ele leva para uma landing page nossa que você só passa um cadastro, nome, e-mail, telefone, isso a gente vai armazenar e assim que sair essa informação de agência, a gente vai publicar esse evento para vocês. Tudo bem? Obrigado por poder mostrar o nosso projeto de valor. Né? Acho que é muito importante mostrar um diferencial. Pensando especificamente em mim, olha, se a gente tem um projeto realizado em 3 meses, que é o praxe, na reta que nós fizemos foi isso, na própria Atlas também, quando a gente volta essa ferramenta logo na sequência, a gente volta é imediato dentro dos 6 meses, dos 6 primeiros meses. Obrigado, pessoal. Mais alguma pergunta?